O TCE na TV está no ar. Confira os destaques desta edição. Iniciativa do Tribunal de Contas do Estado para o monitoramento da primeira infância ganha reconhecimento em encontro nacional com representantes de cortes de contas de todo o país. TCE de Sergipe apresenta inovações tecnológicas em evento voltado à educação pública, promovido pelo Sebrae e Tiradentes Innovation Center. A gente tem muito se inspirado no Tribunal de Contas do Estado, que tem desenvolvidos com inteligência artificial, com alguns produtos de inovação, mostrando que também o tribunal está aberto à inovação. Controle do erário. A gente traz o balanço dos processos julgados nas sessões das câmaras e do Pleno na terceira semana de maio. OAB 90 anos, Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Sergipe, homenageia conselheiro do TCE Sergipe, José Carlos Felizola, por trajetória de destaque na defesa da cidadania e das instituições democráticas. E ainda no quadro Diálogo Cidadão, destaque para o projeto do Ministério Público de Sergipe, que visa promover a cultura de paz e a resolução de conflitos em ambiente escolar. O jornalista Carlos França conversou sobre o assunto com a promotora de justiça, Thalita Cunegundes. Fique com a gente, a revista eletrônica do Tribunal de Contas de Sergipe já está no ar. O Tribunal de Contas de Sergipe participou do EdTech Day 2025, evento na capital que discutiu o uso de tecnologias na educação pública. E a Corte de Contas apresentou projetos voltados à inovação e fiscalização inteligente. O foco foi mostrar como soluções tecnológicas podem fortalecer o controle das políticas públicas. Essa foi a segunda edição do EdTech Day. Realizado na Universidade Tiradentes, o evento é promovido pelo Sebrae Sergipe e o Tiradentes Innovation Center tem como foco as tecnologias voltadas para a educação aplicadas no ensino público. Durante a participação no evento, o diretor de Modernização e Tecnologia do TCE, Miguel Melo, apresentou os avanços mais recentes implementados pelo tribunal na área tecnológica. A gente está com os projetos de inovação recentes agora, como um robô, que auxilia os auditores a dar uma tramitação mais rápida dentro dos processos, que é o Robô Maria, que a gente lançou. Nós temos alguns outros projetos de inovação que a gente está rodando aqui, que é o robô das estradas, que a gente está analisando os buracos de estradas, a gente vai colocar em uma filmagem e o robô vai identificar aquelas estradas que estão com defeitos, que estão com buracos, e tem algum contrato em que nós podemos atuar aí para que o gestor do Estado, principalmente, consiga resolver esse problema das estradas. Nós temos outros robôs de identificação de indícios, por exemplo, nessa parte de política pública da educação, nós temos com um projeto em que a gente está levantando algumas informações do Sagres Edu para que a gente possa orientar os jurisdicionados a tomar a melhor decisão dentro da gestão pública na educação, Por exemplo, as turmas de multisseriadas que a gente está identificando aqui, as turmas com professores que não são do quadro. Então nós estamos levantando esses indícios e nós vamos avisá-los, notificá-los, a gente vai avisar para que eles sejam orientados a tomar a melhor forma, para a gente alcançar uma educação melhor. Atualmente, o Tribunal de Contas de Sergipe é considerado referência nacional quando o assunto é tecnologia e inovação. Foi justamente a experiência do TCE que chamou a atenção dos organizadores do evento. A gente tem muito se inspirado no Tribunal de Contas do Estado, que tem desenvolvidos com inteligência artificial, com alguns produtos de inovação, mostrando que também o tribunal está aberto à inovação. E a gente quer trazer essas iniciativas inovadoras para mostrar como outros municípios, as secretarias da educação, podem usar dessas tecnologias em prol de se beneficiar, para melhorar os nossos indicadores educacionais, que ainda merecem e precisam de um esforço maior para que a gente saia de algumas posições que não estão muito boas que a gente está hoje. Além disso, os organizadores avaliam que a presença do Tribunal de Contas fortalece o debate. O Tribunal de Contas ele vem contribuir dando credibilidade a um evento que traz inovação e compras públicas. Então, ele é um parceiro nosso que vem colaborando e incentivando as inovações nos municípios, no setor público.
E a Corte de Contas sergipana apresentou em evento nacional uma ferramenta que reúne dados estratégicos sobre a primeira infância nos municípios do estado. A iniciativa foi destaque durante o 3º Laboratório de Boas Práticas dos Tribunais de Contas, realizado em São Paulo. Durante o encontro, a conselheira presidente do TCE, Suzana Azevedo, apresentou uma das boas práticas da Corte Sergipana, o painel da primeira infância nos municípios sergipanos. A ferramenta reúne dados estratégicos sobre saúde, educação, nutrição, saneamento e assistência social voltados a crianças de 0 a 6 anos. A iniciativa faz parte do Observatório TCE, uma plataforma de transparência pública que concentra informações relevantes sobre gastos e atos administrativos com o objetivo de apoiar a criação de políticas públicas baseadas em evidências e estimular o controle social. Durante a apresentação, a conselheira explicou que a proposta é justamente fortalecer políticas públicas voltadas à primeira infância por meio da oferta de dados claros e acessíveis que permitam à sociedade acompanhar, participar e cobrar ações dos gestores públicos. Também participaram do evento o conselheiro substituto Rafael Fonseca, a diretora-geral do TCE, Roberta Roberti, e o auditor de controle externo 1, Diogo Camilo. Agora a gente muda de assunto para divulgar o balanço dos processos julgados pelos conselheiros nas sessões das câmaras e do Pleno na 3ª semana de maio. Confira. Na primeira Câmara, presidida pelo conselheiro Flávio Conceição, foram julgados 24 processos. Participaram da sessão os conselheiros Angélica Guimarães e Ulisses Andrade e o procurador do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira de Melo. Na pauta, recurso de reconsideração e processos de aposentadorias e pensões. Na segunda Câmara, presidida pelo conselheiro Luiz Alberto Menezes, foram julgados 57 processos. Participaram da sessão os conselheiros Luiz Augusto Ribeiro e José Carlos Felizola e o procurador do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira de Melo. Na pauta, recurso de reconsideração, pensões previdenciárias, revisões de proventos, finalizações de benefício e aposentadorias por tempo de contribuição. Na sessão plenária, sob o comando da presidente do TCE, a conselheira Suzana Azevedo, o colegiado realizou 24 julgamentos entre processos e protocolos. Entre os assuntos da pauta, prestações de contas, denúncias, recurso de reconsideração e pedidos de cautelares. Confira os detalhes dos julgamentos no site do TCE ou assista às sessões na íntegra no canal da Corte no YouTube. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Sergipe, celebrou os 90 anos de trajetória com uma solenidade que prestou homenagem a figuras de destaque na trajetória jurídica do Estado. Entre elas, o conselheiro do TCE, José Carlos Felizola. A cerimônia aconteceu no Teatro Tobias Barreto e reuniu diversas autoridades e profissionais do direito. O conselheiro José Carlos Felizola construiu carreira na advocacia depois de se formar em direito e fez história no meio jurídico antes de ingressar na Corte de Contas. A honraria foi concedida em reconhecimento à trajetória e pelas contribuições do conselheiro à OAB enquanto advogado. Além dele, também receberam a medalha o conselheiro aposentado do TCE, Clóvis Barbosa, e o procurador de contas aposentado, Gilton Garcia. Os dois são ex-presidentes da OAB Sergipe. A seguir, projeto do Ministério Público Estadual que promove a cultura de paz e a resolução de conflitos em ambiente escolar. É o tema de hoje do quadro Diálogo Cidadão. Fique com a gente, o TCE na TV. Volta já! Olá, eu sou Leonardo Dias, jornalista da FAN-FM, e a minha pergunta para o Coletiva de Imprensa é a seguinte: para que serve a emissão de certidão negativa junto ao TCE? Olá, Leonardo, que boa essa pergunta. Aqui no tribunal nós temos algumas situações de certidões negativas. Nós emitimos certidões negativas para pessoas físicas que possuem fins para registro eleitoral. Tá? Nós emitimos também certidões negativas para os entes jurisdicionados do tribunal. Na sua grande maioria, essas certidões negativas para os entes jurisdicionados são quando eles necessitam realizar operações de crédito, seja interna ou externa, com ou sem garantia da União. E, por fim, nós emitimos um terceiro tipo de certidão negativa para as pessoas jurídicas. Essas normalmente se destinam à participação em outras licitações em outras unidades jurisdicionadas ou outros entes federativos. Em resumo, são esses três tipos de certidões que nós emitimos aqui no tribunal.
No quadro Diálogo Cidadão de hoje, o destaque é para uma iniciativa do Ministério Público de Sergipe voltada à construção de ambientes escolares mais seguros e colaborativos. O projeto promove a cultura de paz e incentiva a mediação como forma de prevenir e resolver conflitos no espaço educacional. O jornalista Carlos França conversou com a promotora de justiça Thalita Cunegundes, que explicou como a proposta vem sendo aplicada nas escolas e qual o impacto esperado na convivência entre estudantes, professores e comunidade escolar. Acompanhe. O Diálogo Cidadão de hoje tem como convidada a doutora Thalita Cunegundes, promotora de justiça. A doutora Thalita vem conversar com a gente sobre o programa Paz nas Escolas, promovido pelo Ministério Público de Sergipe. Doutora Thalita, muito obrigado por aceitar nosso convite para vir falar sobre um programa tão importante, um dos programas que o Ministério Público tem feito por Sergipe, não é verdade, doutora? Sem dúvida, né? O Sindip Operacional da Infância e Adolescência, né, no qual estou diretora, e também o Sindip Operacional dos Direitos da Educação, né, doutor Fausto Valois, juntos, né, fizemos uma ação importante esse ano, desdobrando fatos, né, lamentáveis que acontecem hoje no país e no mundo, né, que são os atos de violência na comunidade escolar. Então, para que de alguma forma a gente pudesse contribuir com o discurso que está já ocorrendo em diversos setores da sociedade sobre a necessidade de estarmos realmente orientando os nossos jovens a viver uma cultura de paz, um diálogo, né, mais ameno, mais tranquilo, que a gente possa realmente promover, né, um crescimento pessoal, porque ali estão sendo formados cidadãos, não é só apenas pessoas recebendo conteúdos programáticos, né? Eles estão sendo formados para a vida. Então, nós contribuímos, né, elaborando uma série de cards com frases de impacto, né, que de alguma forma possam ser absorvidas por esse jovem e que possam ser replicadas e compartilhadas no dia a dia, nas suas vivências diárias. Geralmente a gente sempre cobra a punição, mas antes da punição tem que ver a educação, né? Sem dúvida, sem dúvida. O direito penal, ele já deve ser a última ratio, né, como dizem os juristas, né? É a última porta a ser batida. A gente sempre trabalha com a prevenção. O Ministério Público não é só fiscal da lei, mas ele é interventor também. Ele deve contribuir à comunidade. As curadorias, né, ou várias que existem no ramo do Ministério Público, serve para que a gente possa estar orientando a comunidade, esclarecendo sobre não só as leis que existem, as normativas que existem, mas também trazendo para a comunidade formas e estratégias para que elas possam avaliar que o conflito existe, mas diante de uma mediação, fazer com que esse conflito seja devidamente dissolvido. E eles mesmos, a própria comunidade, com suas potencialidades, fazer as soluções chegarem, né, a um resultado. Então, na escola, na comunidade escolar, a gente traz as normativas, a legislação federal, estadual, municipal, que diga respeito, né, a essa convivência no ambiente escolar, mas também te traz estratégias de trabalhos, né? Hoje nós temos uma coordenação de autocomposição em paz no Ministério Público, coordenado pela doutora Conceição, e, né, procuradora de justiça, muito renomada aqui no estado, e ela vem trazendo esses círculos restaurativos, círculos de composição, mediação de conflitos. Então, a comunidade escolar precisa se apropriar disso. Quando um conflito existir, nem sempre a responsabilização é a primeira porta a ser batida, né? Um diálogo com os pais, um diálogo com os professores, um diálogo com os próprios jovens, para que eles consigam entender o que é uma atitude abusiva, o que é uma atitude desrespeitosa, o que é aquele ato e aquela consequência na vida do outro, né? Trabalhar essa empatia e que vai permitir que todos juntos possam entender que ali é um trabalho de equipe diário e de repetição, como acontece em nossas famílias, como acontece na nossa comunidade, com os nossos vizinhos, né? Isso para a escola pública ou pública e privada? Essa ação, né, ela vem contribuir com todas as esferas, né, público e privado, né? Nós convidamos em uma reunião há pouco tempo, não só a FENEM, né, a Federação das Escolas Particulares, convidamos também o setor público, né, tanto o Estado quanto o município, para que a gente pudéssemos entender quais são as atividades que eles vêm desenvolvendo, né, as ações que eles estão desenvolvendo no ambiente escolar, em relação a essa cultura de paz, em relação a essa boa convivência entre o corpo docente
docente discente, em relação aos colaboradores e prestadores que ali estão diariamente no ambiente escolar. E a gente percebeu que realmente eles estão desenvolvendo ações também, né? O Estado e o município têm alguns protocolos já, né, sobre segurança nas escolas, sobre convivência comunitária nas escolas, sobre um ambiente mais saudável, com melhor diálogo entre professores e alunos, que exige, sem dúvida, um olhar atento, vigilância e também esses ciclos de mediação de conflitos para que eles não se estendam e não ampliem. Então, nós viemos, enquanto instituição, colaborar ainda um pouco mais. A nossa comunicação do Ministério Público, ela é uma comunicação muito criativa, né? E desenvolveu cards educativos que não revitimiza, que não são agressivos na sua imagem. São realmente ambientes retratados com lousas, com jovens, com a diversidade e com palavras, que eu acho que a palavra tem poder, né? E uma vez bendita e chegando em terrenos férteis, ela frutifica, né? A senhora sabe, doutora, que todo aluno rebelde ou toda criança em conflito com a lei, por trás dessa criança tem toda uma história. O Ministério Público vai pegar tudo isso também para trabalhar essa criança? Com certeza. Se uma criança ou um adolescente no ambiente escolar está demonstrando atos de agressividade ou está demonstrando no seu comportamento que ele tem o desejo de ferir, né, de alguma forma, a dignidade do outro com palavras, gestos ou atitudes, sem dúvida que há uma situação de risco aí a ser observada. Então, toda vez que uma situação dessa acontecer, fora o que o ambiente escolar pode fazer a nível de reflexões, mediação de conflitos, acionamento de coordenação pedagógica, pais e responsáveis, também poderá utilizar a porta de entrada do Salve Criança, né, que atende tanto a criança quanto ao adolescente. Toda vez que tiver uma situação de violação de direitos, né, envolvendo a criança, e o comportamento de uma criança ou adolescente que está se colocando numa situação de risco também é uma violação de direitos, porque todo jovem, né, sem dúvida, deve ter uma vida não só regrada, mas também bem desenvolvida. Então, violação de direitos aconteceu, a comunidade escolar observa, tem que comunicar esse fato dentro do Salve, né? Hoje são formulários físicos, mas também nós temos um sistema operacional, Salve, na página oficial do Ministério Público, Portal da Infância. E esse salve acionado retratando o fato, identificando a criança ou adolescente que está passando por aquela situação, informando os detalhes sobre a ocorrência, todos os trabalhos que a escola já fez, vai acionar o Conselho Tutelar, que vai fazer um trabalho e requisitar medidas de proteção, que são acompanhamentos psicológicos, psiquiátricos, acompanhamento familiar, tudo que é necessário para que a gente possa entender o que está acontecendo com essa criança ou adolescente e também com essa família, porque às vezes a violência da criança ou adolescente é apenas exacerbada no ambiente escolar, quando na verdade o fato pode estar acontecendo numa violência intrafamiliar e ela pode estar reproduzindo atos e atitudes e gestos que ela está vendo no interior de sua família ou de sua comunidade. É dessa maneira que o Ministério Público pretende fazer a construção desse programa? Sem dúvida, né? Essa ação, tanto ela vai fazer o disparo de cards importantes para a gente convolar esforços, né, com toda a comunidade escolar, tanto da área pública quanto da área privada, que já está desenvolvendo alguns projetos dentro das suas unidades, como também, né, nós estamos anunciando à população que nós temos um canal muito importante com o Ministério Público hoje, que é o Salve Criança e Adolescente. O Salve é o serviço de notificação obrigatório. Todos os noticiantes, que são todos os servidores e colaboradores da área pública ou privada, da assistência, educação, saúde e toda a sociedade civil, poderá noticiar fatos de violação de direitos dentro do Salve, que é um sistema operacional gerido no sítio do Ministério Público, né? Está lá no site exposto, está no sítio, toda a DTI é nossa, a comunicação é nossa, mas em comunicando o fato lá, noticiando lá, o Conselho Tutelar vai ser acionado, vai fazer também toda a sua parte, informar tudo isso no sistema e logo após, se necessário for, vai ser acionado o Ministério Público trata a notícia, abre um procedimento e avalia se é caso de uma intervenção administrativa, com acompanhamento dentro do seu gabinete e com requisições feitas pela rede de proteção, ou se nós vamos também entrar com algum tipo de medida judicial ou talvez até cheguemos à necessidade de uma responsabilização de pais e responsáveis ou do adolescente se ele se envolveu em situação que é assemelhada ao ato infracional. Quer dizer, o fato de dar a essa criança aquilo que a gente entende que merece, que é carinho, que é atenção, não o isenta de também possíveis responsabilidades por atos que ele cometeu.
Sem dúvida, né? A criança, né, de 0 a 11 anos, sempre que houver qualquer situação, né, que a envolva, ela sempre terá uma medida de proteção aplicada para ela conseguir ser monitorada e a família também, para que ela possa restabelecer a sua civilidade, a sua dignidade, possa estar num ambiente protegido. O adolescente, que é o maior de 12 e o menor de 18 anos, se ele pratica uma situação, se ele se envolve em um fato, né, que é assemelhado a um crime ou a uma contravenção penal, ele pratica o que nós chamamos de ato infracional. Ele é considerado menor em conflito com a lei. E esse adolescente não só terá direito a medidas de proteção, né, segundo a legislação, como também esse adolescente poderá responder por uma apuração de ato infracional. Medida de proteção essa que tem a fiscalização do Ministério Público. Sem dúvida, né? O Ministério Público, o Conselho Tutelar, ele tem o poder de requisitar medidas protetivas previstas no artigo 121 e 129 do Estado da Criança e do Adolescente, que tanto é em favor da criança e do adolescente como também da família, que são monitoramentos em vários setores, da educação, assistência, saúde, e realmente observar os resultados do serviço público ou particular que foi ofertado e verificar se houve a melhora da família e da criança e do adolescente que está ali inserido naquele ambiente. Mas é dever do Ministério Público fiscalizar as medidas protetivas que estão sendo aplicadas, verificar, fiscalizar se o serviço público está ofertando os serviços necessários àquela comunidade, verificar se os setores privados também estão ofertando serviços de qualidade, né, através de seus setores específicos de defesa do consumidor, mas todos nós, né, promotores, temos o dever, enquanto Ministério Público, de fiscalizar o cumprimento das leis brasileiras, e o Estado da Criança e do Adolescente é uma das leis mais importantes do Estado, porque é a demonstração de que a infância protegida, a adolescência protegida, formará cidadãos, com certeza, com muito mais potencial de contribuir para uma sociedade mais civilizada. Pronto, é sabido que o Ministério Público não vai preparar um programa como esse do nada. A partir de agora, vamos dizer, não, tudo isso é estudado, né? Sim. Então, o impacto maior que se espera é que a senhora acabou de dizer, é formar melhores cidadãos? Com certeza. A nossa intenção é contribuir para que a sociedade que está em desenvolvimento, que é a criança e adolescente, né, das futuras gerações, cidadãos já são sujeitos de direitos e no futuro serão parte da população, né, economicamente ativa, útil, que vai poder produzir para o seu país, para o seu estado. Mas até lá é preciso que uma aldeia inteira cuide dessa criança e adolescente. Nós somos uma aldeia, né? Claro. Muitas populações tradicionais demonstram claramente que todos que podem contribuir para o desenvolvimento daquela vida, permitir que aquela pessoa seja muito mais saudável. Então, somos uma aldeia, precisamos todos nós entendermos que a proteção é dever de todos. Está lá na Constituição Brasileira, artigo 227, também no artigo 5º do ECA. É o dever do Estado, né, ente público, mas também é dever da família e também dever da sociedade. Tanto que hoje nós temos um artigozinho, artigo 26 da Lei Riborel, que estabelece que toda vez que houver uma violação de direitos, se a sociedade ou qualquer pessoa for omissa, ela responderá para a omissão de socorro. Perfeito. Olha, o assunto hoje não é o que eu vou entrar agora, mas eu creio que tem a ver. O Ministério Público tem feito esse tipo de programa e eu gostaria aqui de pedir licença à senhora para citar o doutor Djaneiro Jonas, que tem feito um trabalho junto ao esporte, nessa questão de torcidas organizadas, de torcedor se matando, e ele teve que agir, inclusive, para proibir a entrada de torcidas organizadas nos estádios. Isso tem funcionado e tem dado certo, né, doutora? Com certeza, com certeza. O doutor Djaneiro, né, hoje no nosso procurador de justiça, um profissional que já foi egresso aí, né, há muito tempo no Tribunal do Júri, ocupou cadeiras importantes no Ministério Público, né, em setores que permitiu essa articulação e a fiscalização e mobilização de um olhar atento sobre as torcidas organizadas. E o Ministério Público vem fazendo justamente isso em suas diversas curadorias, né, mobilizando, articulando a sociedade, fazendo um coro, né, para que todos consigam compreender que o que está acontecendo com nossas crianças e adolescentes também é fruto de omissões nossas enquanto sociedade. Toda vez que há uma violação de direitos, a gente não pode ficar silente, omisso. A gente tem que noticiar, comunicar o fato. Estamos salvando uma vida, mudando uma trajetória. Toda criança e adolescente tiver situação de risco, seja pelo seu próprio comportamento ou comportamento de seus pais, responsáveis legais e da própria sociedade, uma vez que ela, né, na qualidade de vítima ou na qualidade, inclusive, de agressor, é trabalhada, ela vai se desenvolver, ela vai ter a sua proteção imediata e necessária e ela vai progredir enquanto pessoa. Doutora Thalita, muito obrigado por ter vindo conversar com a gente. Pode ter certeza que foi extremamente proveitosa e que vai tocar tanta gente, sabe? Nós esperamos com certeza que o resultado seja realmente perfeito, porque a ideia é excelente. Muito obrigado. Obrigada também, agradeço.
A entrevista com trechos inéditos você pode ouvir no Spotify e também em nossas redes sociais. O TCE na TV de hoje fica por aqui. Obrigada por sua companhia e até o nosso próximo encontro.